Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos felizes mais uma vez de estarmos aqui cultuando o Senhor, começando a nossa semana na presença dEle da melhor forma possível e também com a oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Eu queria então convidar vocês para a gente pensar num tema bem oportuno para a nossa semana de campanha de missões estaduais, que é sobre a proclamação do povo de Deus. A proclamação do povo de Deus. Para isso nós vamos abrir lá no livro de Salmos. Livro de Salmos. Vamos fazer a leitura no Salmo de número 78. E fazer a leitura de alguns versículos. Livro de Salmos, capítulo 78. Do versículo 3 até o versículo 7. Quero aproveitar também para trazer as boas-vindas para você que está visitando a gente, quer presencialmente ou virtualmente. O nosso desejo, a nossa oração e expectativa é que o Senhor continue abençoando você, fortalecendo a sua fé e trazendo salvação para o seu coração. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Salmo 78, do verso 3 ao 7, sobre a proclamação do povo de Deus, o salmista diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e que os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por suas vezes os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Valeu, Arthur. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse salmo como um todo, tanto os versículos anteriores como também os versículos posteriores, nós descobrimos que aqui o salmista está usando e despendendo todas as suas forças para trazer, para apresentar para nós uma recapitulação da história do povo de Deus, uma recapitulação da história da nação de Israel. O esforço do salmista é apresentar essa história para nós de uma maneira bem sincera, sabe? Não de uma maneira romântica, mas de uma maneira sincera, de uma maneira realística, de uma maneira transparente, para que as pessoas possam ver os erros que a nação cometeu no passado e assim evitar repeti-los no presente. O que mais chama a nossa atenção nessa passagem, o que mais chamou a minha atenção enquanto eu olhava para esse texto, é que na mentalidade do salmista, a história do povo de Deus não é uma história a ser escondida, mas é uma história a ser difundida de geração em geração. Em especial no texto que a gente leu aqui, nós vemos o nosso chamado como povo de Deus, não só para a gente viver uma história, mas também para a gente compartilhar uma história de caminhada que temos com o nosso Deus. Nós somos chamados a abençoar os outros, abençoar o nosso próximo, abençoar o mundo, simplesmente falando para eles, dizendo para eles, ou proclamando para eles aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É isso que nós chamamos da proclamação do povo de Deus. Essa é a mensagem que nós proclamamos. Nós não proclamamos estatísticas, nós não proclamamos culturas temporais, nós não proclamamos ideias pessoais, nós não proclamamos ideias criadas pelas fantasias da nossa mente humana, nós proclamamos simplesmente uma história de Deus com o seu povo. A proclamação do povo de Deus. E como o salmista começa dizendo, essa proclamação não é uma opção do povo de Deus, mas um dever do povo de Deus. O dever da proclamação. Começa onde? Começa no que ouvimos. O salmista diz assim no verso 3, o que ouvimos e aprendemos. Podemos dizer que essa aqui é a base da proclamação. É aqui onde toda proclamação se mantém de pé ou cai. Porque a única pessoa que está apta a proclamar, a única pessoa que está apta a falar, a anunciar, a ensinar a mensagem de Deus, é aquela que primeiro ouviu a mensagem de Deus. É a proclamação que resulta da audição. Nós ouvimos a palavra, nós aprendemos a palavra e depois nós compartilhamos a palavra. Como Paulo costuma, ou como a gente costuma ler aquele texto de Paulo sobre a ceia, nós compartilhamos com os outros simplesmente aquilo que temos recebido
do Senhor. Eu vos entreguei aquilo que recebi do Senhor. É o fluxo da proclamação. Começa no ouvir, no aprender, no receber a palavra de Deus. É o primeiro passo, por exemplo, para o evangelismo. Não é o único passo, mas é o primeiro passo. Começa no ouvir, começa no aprender. Por que há tantos crentes, por exemplo, que, sabe, eles não estão tão dispostos a evangelizar, a proclamar, a anunciar a boa nova da salvação? Porque, sabe, o coração deles, às vezes, está mais saturado e preenchido por outras coisas do que com a palavra de Deus. Eles estão ouvindo mais as redes sociais, estão ouvindo mais o YouTube, estão ouvindo mais os filmes, estão ouvindo mais os jogos, os futebols, os entretenimentos, sabe? Estão ouvindo mais a política, mais a economia, mais a cultura do que a própria palavra de Deus. É por isso que eles estão aptos a falar no seu dia a dia sobre qualquer assunto, menos sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque a base da proclamação é essa, irmãos, é no ouvir, é ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, diariamente, pessoalmente, comunitariamente, como estamos fazendo aqui, que nós podemos, de fato, ter essa disposição de compartilhar a palavra cada vez mais. E fazer isso, claro, com excelência cada vez maior. Então a proclamação começa aqui, no que ouvimos, como o salmista diz. Mas não só no que ouvimos, mas também no onde ouvimos, ou de quem nós ouvimos. O verso 3 continua dizendo que os nossos pais nos contaram. Percebam que esses filhos não apenas ouviram a melhor palavra do mundo, mas ouviram essa palavra no melhor lugar do mundo. Ouviram essa palavra na família. O salmista não ouviu essa palavra de um estranho. O salmista não ouviu essa palavra de um desconhecido aleatório, apesar de que ela continuaria sendo válida se fosse assim transmitida. Mas aqui, de modo especial, o salmista diz que ele ouviu essa palavra daquelas pessoas a quem ele mais amava e por quem ele era mais amado. Os seus pais. Os seus pais. O que os nossos pais nos contaram foi com essa atitude tomada pelos pais piedosos, santos do salmista, que ele ouviu a palavra. Sabe, irmãos, é interessante que quando o Salmo foi escrito, nós estamos falando num período histórico onde a gente não tinha uma Bíblia como essa aqui, sabe, toda completinha, bonitinha, pronta para ser lida. Não havia. Não havia essa difusão pública da palavra de Deus como nós temos hoje. Não havia um registro completo, formado ainda da palavra de Deus. Então, qual era a forma das pessoas conhecerem a Deus? Era por meio da tradição oral que os pais traziam para os seus filhos. Eles ensinavam através da fala, oralmente, a palavra de Deus aos seus filhos. Como os pais não podiam escrever a palavra de Deus em folhas de papiro, de papel, eles escreviam então a palavra de Deus no coração dos seus filhos, ensinando e martelando aquela palavra cada vez mais no coração deles. Era assim que eles proclamavam a palavra. E faziam isso, como o salmista está dizendo, por causa da ordem de Deus. Da ordem de Deus. Ele ordenou, o verso 5 diz assim, finalzinho do verso 5. Deus ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Não é uma opção, é uma ordem. Essa aqui é a motivação da proclamação. É a ordem de Deus. É o chamado de Deus. É o decreto de Deus. Deus ordena que o seu povo proclame. Deus diz que o nosso silêncio na proclamação é um pecado e uma desobediência flagrante diante dele. Sabe, via de regra, humanamente falando, uma pessoa que está em silêncio, ela nunca causa tanto problema. A gente até costuma dizer, né, fulaninha tão calado, como é que vai causar um problema? Ele não fala. Mas diante de Deus, estar em silêncio e não proclamar a mensagem da salvação é um pecado. Porque Deus ordena que o seu povo fale. Deus salva o seu povo, transforma o seu povo, dá uma nova história ao seu povo e depois nos envia como povo a anunciar essa história, a compartilhar essa história. É o abençoar que resulta no proclamar. É o perdoar que resulta no evangelizar. É o salvar que resulta no divulgar. E como o texto mostra, esse dever da proclamação é um dever especial dos pais, um dever parental. O verso 5 diz assim, transmitissem a quem? Aos seus filhos. Ou seja, dentro do plano de Deus, o lugar mais estratégico e eficaz da proclamação, da evangelização acontecer é na família. O pastor Aurivan esteve com a gente no Congresso de Homens, na primeira noite, ele disse um dado interessante, que via de regra, o que está acontecendo nas igrejas hoje, o que vai continuar acontecendo nas igrejas no futuro, é que elas crescem, sabe, por meio das famílias. Das famílias, são famílias que estão na igreja e que vão ali trazendo seus filhos até o altar do Senhor. É o que tem acontecido e é o que precisa acontecer. É a palavra de Deus sendo anunciada no lugar mais estratégico do mundo, a família. O maior sucesso é alcançado aqui. É quando as pessoas de maior confiança ensinam a palavra àquelas que elas mais amam. É quando os pais ensinam os seus filhos.
É por isso que na cultura de Israel, em especial lá, os pais eles tinham esse entendimento, que é às vezes um pouco difícil para a mentalidade de alguns, de que os pais não estão lá simplesmente para sustentar os filhos, mas também para educar os filhos, para ensinar os filhos o caminho no qual eles devem viver. E se eles se esquivam dessa responsabilidade, eles estão condenando os seus filhos a serem destruídos. Destruídos nos caminhos dessa vida, destruídos com o veneno do pecado. E isso ainda é realidade hoje, irmãos. A Bíblia, sabe, a Bíblia não reconhece neutralidade dos pais, assim como ela não reconhece silêncio, né, como eu falei. A Bíblia não reconhece pais que são neutros, não. Como pais, eu e vocês, ou nós estamos abençoando os nossos filhos ou amaldiçoando eles. Ou nós estamos construindo os nossos filhos ou destruindo eles. Ou nós estamos ajudando os nossos filhos ou estamos atrapalhando eles. Biblicamente falando, por exemplo, a falta de ensino no lar pela parte dos pais não é apenas omissão, é destruição. Porque se deixamos de ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, nós estamos destruindo os nossos filhos. Não se trata só de não fazer alguma coisa errada, sendo pai ou mãe, mas se trata de deixar de fazer o que é certo. É por isso que a proclamação é o quê? É uma ordem. Deus ordena que o seu povo proclame. Proclame. Um dever especialmente nosso como pais. A responsabilidade que temos e transmitimos aquilo que sabemos, aquilo que vivemos com Deus para os nossos filhos. Mas como vemos na sequência do texto, o dever da proclamação não é só um dever parental, mas é também um dever atemporal, que é para todas as épocas, para todas as gerações e para todo o tempo. O verso 6 diz assim: a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes. Sabe, se você pegar essas frases aqui, sobre filhos, descendentes, sabe, geração, e se você colocar elas numa lista, você vai ver que o salmista está mencionando aqui pelo menos 5 gerações. 5. Os pais do salmista, os filhos do salmista, a nova geração, os filhos que ainda hão de nascer e os descendentes deles. Então a gente tem um tataravô, um bisavô, um avô, um pai e um filho. São 5 gerações que estão sendo contempladas aqui. E o alvo do salmista é simplesmente descrever esse poder atemporal que a palavra de Deus tem de atravessar gerações, de atravessar o tempo, de se dirigir em direção ao futuro em uma caminhada e uma força imparável. Uma palavra atemporal, que a gente passa para os nossos filhos e assim vai como um dominó, sabe, caindo em linha reta e vai continuando, influenciando, e mesmo quando a gente vai embora e morre, essa palavra continua viva e influenciadora e salvadora. Eu sei que há certos conhecimentos que eu e você temos em nossa vida, que a gente adquire, mas que, sabe, são conhecimentos que possuem um prazo de validade. São coisas que a gente sabe que os nossos filhos não precisam saber, pelo menos não tanto assim. Sabe, a gente não precisa ensinar nossos filhos a usarem um orelhão, sabe, levar um cartão e usar um orelhão na rua. Nós não precisamos ensinar nossos filhos a consultarem uma lista telefônica grossa, que nem a gente tinha antigamente, usar uma máquina de escrever, um fax ou coisa desse tipo. São coisas que já estão obsoletas na nossa época e que vão estar ainda mais no futuro. São conhecimentos que culturalmente, socialmente falando, têm um prazo de validade. Mas o conhecimento da palavra de Deus, ele é temporal. Ele não tem um prazo de validade. Não há um único versículo que o seu tataravô tenha aprendido que esteja dispensável hoje. Ele continua tão relevante quanto foi para o seu tataravô, quanto foi para a época de Jesus, quanto foi para a época de Abraão. Porque a palavra de Deus é atemporal, é um conhecimento do qual os nossos filhos sempre vão estar desesperadamente necessitados. Quer eles reconheçam isso ou não? Quer eles reconheçam isso ou não? Então é nosso dever como pais abençoar nossos filhos, não só deixando para eles um legado físico de coisas aqui na terra, mas deixando para eles esse legado espiritual da palavra de Deus, do evangelho, da confiança em Deus, que vai levar eles a conquistar coisas no céu, tesouros no céu. E como igreja, irmãos, isso aqui se aplica a nós. Eu sei que aqui a linguagem é estritamente de pais, mas igreja sendo uma família, isso aqui se aplica à nossa realidade. Como igreja, é nosso dever se esforçar para que as nossas futuras gerações, nossas crianças, adolescentes, jovens, conheçam cada vez mais quem Deus é, a vontade de Deus, a pessoa de Deus, a salvação de Deus. É por isso que sempre a gente deve se esforçar, claro, em qualquer faixa etária da igreja, mas se esforçar também para apoiar, servir, ofertar, encorajar, orar e participar de todo o esforço que a igreja faz para promover a educação espiritual do nosso público infanto-juvenil, das nossas crianças.
dos nossos bebês, dos nossos adolescentes, daqueles que um dia vão estar tocando o barco amanhã, tocando o barco no futuro. Aqueles que um dia vão estar aqui na frente tocando, que agora estão aqui sentadinhos, bonitinhos, um dia vão estar aqui cantando, pregando, evangelizando, visitando, plantando igrejas, administrando, servindo, aconselhando e fazendo aquilo que fazemos hoje. Sabe, porque esse é o fluxo da palavra de Deus. É assim que a palavra de Deus atravessa gerações, chegando a lugares e pessoas que nós nem sequer podemos imaginar. Nem sequer podemos imaginar. Eu sei que para o mundo isso aqui é tolice, é perda de tempo. Seja na igreja, na família, é inútil vocês abrirem esse livro velho e ficarem lendo esses versículos que não tem nada a ver com a nossa sociedade moderna, complexa, sabe? Para o mundo é tolice. Mas nós sabemos que é dever nosso investirmos nessa palavra que é atemporal. Participar desse fluxo restaurador, imbatível da palavra de Deus no decorrer da história. Contar a palavra para as futuras gerações. Mas seguindo o texto, nós vemos que esse ensino aprendido, tanto no lar como na igreja e no mundo, ele precisa ter o conteúdo certo. Não só o alvo certo, mas o conteúdo certo. Ele fala sobre o conteúdo da proclamação, tanto no versículo 4 quanto no 5. O que a gente proclama? Tudo bem, a gente não pode ficar em silêncio, a gente tem que anunciar, tem que proclamar, mas o que a gente diz? O que a gente fala? Qual é o conteúdo da nossa proclamação? O salmista diz, o conteúdo da proclamação deve ser os louvores do Senhor. Os louvores do Senhor. O versículo 4, a parte B diz, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. A palavra louvor aqui no original, ela significa basicamente falar palavras positivas de alguém, elogiar alguém. Em nosso contexto, é a gente exaltar as qualidades, os atributos, a beleza e a grandeza de Deus. Era isso que deveria ser ensinado de geração em geração. Não era só ensinar princípios intelectuais frios para os filhos, ou ensinar histórias impessoais que aconteceram muito tempo atrás e que não tem mais nada a ver. Não, mas é ensinar os filhos a demonstrarem sua paixão por Deus por meio da adoração, por meio do louvor. É os filhos poderem enxergar a beleza de Deus, a importância de Deus à medida em que eles cantam hinos para Deus, à medida em que eles entoam canções e músicas para Deus. É mostrarmos, meus irmãos, para os nossos filhos que Deus merece ser louvado. Eu acho que uma das principais maneiras, até mesmo, não só espiritualmente, mas biologicamente, de ensinar os nossos filhos o valor de Deus, é fazendo eles cantar para Deus. Cantar para Deus. Você sabe do que eu estou falando. Tem músicas que a gente aprende, sabe? Aquelas musiquinhas que a gente aprende na infância, a gente nunca esquece. A gente nunca esquece. Rapaz, está aqui. Eu tenho uma musiquinha na minha cabeça aqui, 5 letrinhas maravilhosas que são. Eu nem tenho a mínima noção de quando ou quantos anos eu tinha quando eu aprendi essa música, mas está aqui, J-E-S-U-S é o seu nome. É como se a música, de um modo, ela tivesse um atalho para a memória do nosso coração. Sabe, você diz uma verdade, você conta uma história, mas quando você canta uma música, parece que ela tem um atalho de chegar no nosso coração e ficar lá bem guardada. Ela entra lá e permanece lá com mais facilidade. E é nosso dever aproveitar isso aqui. Aproveitar esse atalho, essa janela aberta que Deus deixou na nossa mente, ensinando os nossos filhos o quê? Como o salmista diz, os louvores de Deus. Seja em casa, fico feliz porque Charles é um dos principais cantadores, acho que ele canta mais do que eu e Yasmin junto lá em casa. Quando chega na escola, as professoras dão notícia dele, olha, ele chega aqui e começa a cantar Foi na Cruz, e glória, glória, aleluia, e ele desembesta e não tem quem pare. É porque a música tem esse poder de cativar o coração da criança, sabe? Seja ensinar a criança em casa, ou ensinar a criança a cantar na igreja, não só no culto infantil, mas no culto público, ensinar os nossos filhos a cantarem também enquanto o culto está acontecendo. Fazer os nossos filhos assim reconhecerem o valor de Deus. Por meio de quê? De louvores, de canções, de hinos. E aí, Deus, o que a gente ensina? O que a gente proclama? Proclamem os louvores do Senhor. Mas também, além disso, outra coisa que devemos ensinar é ensinar o poder e as maravilhas do Senhor. O verso 4 diz assim, contaremos à geração vindoura, aí diz depois, o seu poder e as maravilhas que fez. Uma das ideias mais presentes quando a palavra maravilhas aparece no Antigo Testamento é a ideia e o episódio onde Deus ele resgatou o seu povo da opressão do Egito. Via de regra, sempre que a palavra maravilhas aparece lá, o que tem sentido é isso, é Deus resgatando o seu povo da morte, da escravidão e da opressão do Egito. E para que essa libertação, que a gente conhece muito bem através das pragas, do Mar Vermelho e todos aqueles atos miraculosos de Deus, para que essa história, esse episódio marcante não fosse esquecido, Deus ordenou
que ele fosse difundido. Isso deveria acontecer de geração em geração. Aconteceria por meio da Páscoa, né? A Páscoa é justamente uma cerimônia que Deus criou para que essa maravilha de libertação do Egito fosse lembrada no decorrer da caminhada do povo, mas aconteceria também por meio do ensino dos pais. É como se Deus estivesse dizendo aqui em poucas palavras, que os pais devem lembrar os seus filhos o que ele fez por Israel lá no Egito. Ao levar o seu povo, a conduzir o seu povo naquele ato milagroso, a salvação de Deus e a redenção de Deus. Sem dúvidas, a mais marcante do Antigo Testamento. E é isso que os pais deveriam se esforçar, fazer com que os seus filhos, netos e bisnetos vissem a beleza da grandeza da salvação do Senhor. E esse é o conteúdo, meus irmãos, que continua sendo nosso, sabe? Nós como povo de Deus, como pais, como crentes, como amigos, o dever da nossa proclamação é esse aqui. Nós devemos dizer para as pessoas o que Deus fez por nós. Como eu disse para vocês no início, não se trata a gente apenas de viver uma história. Não é só, eu estou vivendo uma história linda com Deus, eu estou vivendo uma história maravilhosa, Deus é muito bom para mim, mas sabe, para quantas pessoas você tem contado sua história? Para quantas pessoas você tem compartilhado a história que você vive com Deus? Sabe, quantas vezes você falou de alguém sobre o perdão de Deus, sobre como Deus arrancou você, de onde Ele arrancou, sabe? Não se trata apenas da gente viver uma história, mas da gente contar essa história, compartilhar essa história, dizer para as pessoas como Deus nos libertou da escravidão do pecado. Deus não tirou a gente de um Egito físico, mas tirou a gente de um Egito pior, a escravidão do pecado, a opressão dos nossos vícios. Foi lá de onde Deus nos arrancou, e é essa história que temos de divulgar. Os livramentos recebidos, as providências que nunca faltaram, o socorro que sempre chegou na hora da dificuldade, é nossa responsabilidade divulgar essa história. Como está em Atos capítulo 4, versículo 20. Os apóstolos, depois de serem ameaçados a calarem a boca, eles disseram, pois não podemos deixar de falar de tudo aquilo que vimos e ouvimos. Não podemos. A parte mais forte para mim é não podemos, não podemos. Não é não devemos. Porque tem uma regra aí, sabe, na nossa igreja que a gente tem que falar. Não, ele diz, olha, não dá, cara, não dá, não tem como. A gente não pode guardar isso só para nós não conseguimos, sabe, por mais que eu quisesse, sabe, por mais que eu colocasse uma linha na minha boca e um zip, 3 cadeados, eu não conseguiria deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. É esse impulso que deve habitar em nossos corações, proclamar as maravilhas do Senhor em nossas vidas, mas não só isso. O verso 5 diz também que devemos proclamar a lei do Senhor. A lei, ele diz assim, no versículo 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Tanto a palavra testemunho como a lei aqui, elas representam a mesma coisa, os mandamentos de Deus. Vocês sabem que ao longo da história, Deus sempre se revelou para o seu povo através de quê? De mandamentos. Façam isso, não façam aquilo, vão por aqui, não vão por ali. São exigências morais e éticas que Deus sempre trouxe para o seu povo. Para quê? Para proteger o seu povo. São mandamentos protetores que serviam para indicar, para trilhar, é como uma cerca que Deus coloca de um lado, que Deus coloca de outro, para que o seu povo caminhasse tão somente no caminho da felicidade, para que o seu povo não caísse no abismo do pecado, para que eles conseguissem andar em plena comunhão com Deus. Mas para que isso fosse alcançado, esses mandamentos precisavam ser o quê? Ensinados, proclamados. É por isso que Deus ordena, vocês vão ensinar não só canções para os seus filhos, não só atos sobrenaturais que eu fiz por vocês, mas vocês vão ensinar também aos seus filhos os mandamentos, as ordens, os decretos que eu trouxe para a vida de vocês. São mandamentos que devem ser divulgados de geração em geração. E essa continua sendo a verdade necessária, especialmente para nós. Vocês sabem, a gente vive num mundo que é relativista. Sabe, um mundo onde eticamente tudo é cinza, sabe? Tudo é permitido. Tudo é lícito, tudo é cabível, tudo é crível. Não tem mais esse negócio hoje de certo, de errado. Tudo pode ser como tudo pode ser bem ou pode ser mal, você pode chamar de bem ou de mal, sabe? Pode ser luz, pode ser trevas, pode ser Deus ou pode ser qualquer outro ídolo por aí fora. É um mundo cinzento onde parece que não existe mais nenhum valor moral absoluto. Mas como famílias cristãs, como igrejas cristãs, estamos na contramão desse mundo. Porque caminhamos com base em valores que são absolutos, que não mudam, que não dependem de decretos humanos, que não dependem de circunstâncias sociais ou temporais, mas são valores que continuam sempre como foram. É por isso que nós, como povo de Deus, devemos estar firmemente fundamentados no dever de proclamar os mandamentos do Senhor. Porque são esses mandamentos que dão nome aos bois.
São esses mandamentos, sabem, que servem a gente que serve para a gente dividir as águas e entender de fato onde estamos pisando como seres humanos. Ensinar às nossas crianças, aos nossos adolescentes, que existe um jeito certo de viver a vida. Não, deixa ele crescer aí por ele mesmo, ele vai encontrar o jeito dele de viver a vida. Não, existe um jeito certo, que é imutavelmente, sabe o que é imutável? É um jeito certo de viver a vida, que deve não só ser aprendido, mas também obedecido. Ao mesmo tempo, então, que nós proclamamos a salvação de Deus, os louvores de Deus, a esperança em Deus, proclamamos também as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. A nossa responsabilidade e a responsabilidade da nossa família, do nosso próximo e do nosso semelhante, de obedecermos aos mandamentos do Senhor. A última pergunta do texto é: para quê? Para quê? Qual é o alvo da proclamação? O versículo 6 continua dizendo que o alvo da proclamação, versículo 7, é a confiança em Deus. Para que pusessem a sua confiança em Deus. É o objetivo maior esse aqui. Para que vocês estão fazendo isso? Ensinando as crianças a cantar, ensinando os mandamentos, ensinando como Deus salvou vocês, sabe? Por que vocês estão contando essas histórias? O que vocês, sabe, levam processos judiciais por causa disso? Qual o objetivo de vocês? Resposta: para que vocês confiem em Deus. Para que vocês coloquem sua confiança em Deus. Esse é o objetivo maior do nosso esforço de proclamar. Fazer as pessoas confiarem em Deus. É a fé surgindo no coração do nosso próximo através das nossas palavras. É quando transmitimos palavras que, sabe, por fora parecem vazias, parecem insignificantes, sabe? Uma música, um sermão, um conselho, um versículo numa rede social, sabe? Por fora, isso aí é humanamente frágil, é humanamente ineficaz, mas é por meio dessa palavra que criou o universo que pessoas são salvas, que pessoas chegam a colocar a fé delas em Jesus Cristo. Como está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É um versículo que quase resume o texto que a gente está estudando. Lembra o que o salmista começa dizendo? O que ouvimos, o que falamos, para que vocês confiem em Deus. É a relação entre ouvir, o falar e a fé. É esse tipo de fé que queremos despertar nas futuras gerações. É por isso que testemunhamos, proclamamos e ensinamos. Não é só para a gente criar uma religião formal em nossa família, sabe? Porque a gente nasceu nessa religião. Não, é porque a gente quer que nossos filhos, parentes, amigos e conhecidos coloquem a confiança pessoal em Deus. Coloquem a confiança deles no Senhor. É um testemunhar que resulta no acreditar. É através do nosso testemunho que as pessoas lá fora vão acreditar que existe um Deus, apenas um Deus, e que esse Deus vai julgar todas as coisas no fim da história. É através do nosso testemunho que as pessoas vão acreditar que esse Deus, ele enviou Jesus para morrer por nossos defeitos, viver por nossos acertos e ressuscitar por nosso conserto. É através desse testemunho que as pessoas vão acreditar que, apesar das falhas que elas cometeram e que ainda vão cometer na vida, elas podem ser amadas e transformadas por esse Deus. É através desse testemunho nosso, desse proclamar, que as pessoas conseguirão confiar e abraçar as promessas de Deus em meio às dificuldades desse mundo. É simplesmente através do falar, que as pessoas poderão confiar em Deus de todo o coração. Mas não só confiar. Através do nosso falar também as pessoas vão poder lembrar de Deus. Lembrar de Deus, é o que diz o verso 7. Para que não se esqueçam dos feitos de Deus, para que não se esqueçam. Aqui o salmista está tocando numa fragilidade espiritual muito forte, minha e sua, de todo ser humano. É a tendência do nosso coração, a facilidade que a gente tem de esquecer de Deus. É uma espécie de amnésia espiritual que faz o nosso coração facilmente esquecer do que Deus prometeu, do que Deus fez, do que Deus orientou, do que Deus já realizou em nossa vida, sabe? É algo que rouba constantemente a palavra de Deus no nosso coração. E como aprendemos aqui, qual é a cura para isso? É a palavra. É a palavra. Se o nosso lembrar espiritual vai ser reavivado, é por meio do ouvir a palavra de Deus. Quando proclamamos, quando cantamos, quando compartilhamos, nós estamos avivando a memória da nossa alma. Isso pode acontecer em família, quando ela se reúne para orar, quando ela se reúne para estudar, quando ela se reúne para cantar, quando ela se reúne, sabe, para adorar a Deus, ela está avivando os feitos, as memórias, as promessas do Senhor naquele lar. E isso também acontece aqui, a nível de igreja. A nível de igreja. Por exemplo, quando a gente deixa de vir para a igreja, a gente começa a se esquecer de Deus. E de repente aquele Deus que era lembrado todo dia passa a ser lembrado uma vez por semana, depois uma vez por mês, depois uma vez por ano e depois nunca mais. Por que a nossa memória vai se afastando de Deus à medida em que o nosso corpo vai se afastando desse lugar?
É porque é uma dinâmica no mundo espiritual, no nosso coração. Quando a gente se reúne como povo de Deus, na ceia, no culto público de adoração a Deus, na escola bíblica, os departamentos, os eventos, sabe? Nós estamos aqui nutrindo a nossa memória com quem Deus é e com o que Deus espera de nós. É esse falar a palavra, ouvir a palavra, que preserva a memória de Deus em nossas mentes, em nossos corações. Como o salmista disse, para que não se esquecessem dos feitos de Deus. Mas em último lugar, outro alvo da proclamação destacado no texto, além de confiar e lembrar, é obedecer. Obedecer. O verso 7 termina dizendo isso. Para que lhes observassem os mandamentos. O alvo da proclamação não é só lembrar você, não é só informar você. Sabe, se você lembra, se você se informa, se você até confia, mas não obedece, não vale de nada. Porque a fé sem obras ela é morta. Pode ter lembrança, pode ter, mas se não tiver obras, ela é morta. Mas é por isso que o alvo do salmista aqui é o quê? Fazer as pessoas obedecerem a Deus, para que eles observem os mandamentos de Deus. A expressão observar aqui é mais do que visualizar, é se comprometer, sabe? É se submeter a esses mandamentos, a essas orientações de Deus. No contexto da família, como é que os pais criavam filhos obedientes, que é o maior desejo dos pais, né? Eu quero criar filhos que são obedientes. Como é que eles fazem isso? Por meio da palavra de Deus que eles ensinam aos seus filhos. É assim que eles criam filhos que obedecem ou observam os mandamentos de Deus. É o ciclo da obediência. Então começa no ouvir, se aprofunda no lembrar e termina no praticar. É assim que a obediência cresce no coração de uma pessoa. É assim que de geração em geração, a família, a comunidade, a cidade, ela vai sendo enraizada numa postura de submissão completa a Deus. É através dessa proclamação que acontece a criação de um povo, uma família, uma comunidade, que leva a palavra de Deus a sério, que leva os mandamentos do Senhor a sério. Mas o contrário disso tudo também é verdade, meus irmãos. Se como pais, por exemplo, nós nos esquivamos da responsabilidade de ensinar nossos filhos, sabe? O resultado vai ser filhos que são rebeldes, que não confiam em Deus, que não se lembram de Deus, sabe? Que não têm o mínimo interesse por Deus. Eu não estou dizendo que filhos que são assim necessariamente tiveram pais que são assim. Eu estou dizendo que, via de regra, é como acontece. Se nós não fazemos a nossa parte, a gente não pode esperar um mínimo resultado. Se a gente faz a nossa parte, a gente ora e torce pelo resultado. Mas se a gente deixa de fazer a nossa parte, o pior já é certo. O pior já é certo. Se como igreja, por exemplo, nós deixamos de priorizar o ensino puro da palavra de Deus, no púlpito, nas canções, nos hinos, sabe? Nas lições, se nós deixamos de priorizar um ensino claro e cristalino da palavra de Deus, o resultado vai ser o quê? Vai ser uma geração de crentes nominais que não têm o mínimo interesse de honrarem a Deus, que estão vindo à igreja apenas por vir, que estão vindo à igreja apenas por uma espécie de formalidade religiosa, ritualística e cerimonial, sem nenhum interesse de viverem qualquer responsabilidade, muito menos as consequências da fé e do Evangelho. É por isso que, em hipótese alguma, devemos abandonar a nossa missão da proclamação. O que estamos fazendo aqui, cantando, sabe, pregando, pode parecer simples, mas não é. Isso aqui é a chave para o nosso sustento espiritual. E mais do que isso, isso é a chave para que mais pessoas entrem nesse reino espiritual. Encontrem Jesus como Salvador. Confiem no Evangelho de todo o coração. É por isso que devemos nos esforçar cada vez mais para sermos transmissores da palavra de Deus em nossas famílias, igrejas, vizinhanças, até os confins da terra, como temos em nossa campanha entre povos e gerações. Resumindo então, meus irmãos, a proclamação é apresentada aqui de forma tripla. Primeiro, é um dever nosso. É nossa obrigação transmitirmos o que temos ouvido e vivido com o Senhor para as futuras gerações. Segundo, o conteúdo da proclamação deve conter louvores, atos salvadores e mandamentos do Senhor. É assim que ajudamos nossos filhos e nossos semelhantes a enxergarem tanto o valor, como a beleza, como também o poder da salvação de Deus e a autoridade dele também. E terceiro, o alvo da proclamação é para que as pessoas possam confiar, lembrar e obedecer a Deus de geração em geração. É com esses princípios em nossos corações que nós podemos levar adiante a missão que Deus colocou em nossas mãos, seja como crentes, como pais, como famílias, como pessoas de Deus nesse mundo, em trevas, nesse mundo que jaz no maligno. Então que Deus nos use, meus irmãos, como canais da salvação dele nessa terra, e que assim nós possamos firmar cada vez mais a nossa mente na responsabilidade que temos de proclamar o Salvador
de proclamar Jesus para a salvação de todas as pessoas.